Olá, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos. Estamos aqui hoje para ver outra creepypasta da Natália Greco, né? O programa infantil que nunca deveria ter existido. Eu acho que é uma creepypasta. Cave. E vamos lá, né? Vamos lá. A gente tá vendo aqui ao vivinho aqui na Twitch. Vamos ver se essa creepypasta aqui é boa. A história de hoje Ué, por que tá sem som, cara? começa de maneira inocente. A Ah história de tá, hoje meu fone tá baixo. começa de maneira inocente, com o usuário fazendo uma simples pergunta num fórum na internet. Essa pessoa faz um post perguntando se mais alguém lembrava de um programa de televisão bizarro que passava nos anos 70 e chamava Kendall Cove. O autor desse post diz que não se lembra exatamente. Eu acho que eu já vi algo relacionado a esse negócio, isso que ela tá falando. Bem criancinha, com 6, 7 anos de idade, mas parecia que as memórias estavam na ponta da língua, prestes a sair, e que talvez alguém na internet se lembrasse melhor e pudesse refrescar, né, as suas memórias. Então, outras pessoas comentam nesse Eu me lembro post de e começam ver e tremer. Parece muito familiar. Obrigado, Júlia. Memórias que me inundaram quando. Caramba, a trazer suas olha só. próprias lembranças sobre o 2009. programa. Ufa, o usuário inicial não tá ficando maluco, Kendall Cove realmente existiu, mais pessoas lembravam desse programa. Aí a conversa entre as pessoas começa a desenrolar e juntos eles começam a lembrar de certas coisas que começa a deixar o povo meio desconfiado que o negócio não era tão inocente como eles imaginavam, né? Um programa infantil qualquer. A primeira coisa que eles lembram é que os personagens eram bonecos, fantoches assim, de baixo orçamento, interagindo entre si. Aí um dos usuários lembram de um personagem que era um pirata, mas que não era um bom pirata porque ele se assustava facilmente. Outra pessoa lembra que o cenário era meio podre, meio sujo. Não era só baixo orçamento, era meio nojento mesmo, sabe? O que não é uma coisa esquisita para um programa infantil. Então, conforme as lembranças vão ressurgindo, eles começam a se tocar que tinha alguma coisa bem errada acontecendo e talvez até mesmo criminosa. Enfim, a creepypasta de hoje se chama Kendall Cove. E me lembrou bastante aquela outra que a gente já trouxe por aqui um ano atrás. Tem uma série que fala sobre algo assim, acho que é Channel alguma coisa. É sobre um cara que ele assistia um canal de terror quando era pequeno. E aí ele cresce e ele não quer ver esse canal de jeito nenhum. E ele não lembra muito bem o porquê que ele não quer ver esse canal. Meses atrás, nem lembro mais, que chama Fallout ganhou melhor adaptação em cima de The Last of Us. Entendi, então entendi certo, pô, tá certo. Ok, tava viajando aqui, cara. 1999. Também tem essa pegada, né, de pessoas lembrando Nossa, de eu um lembro desse programa urso aqui. infantil que tem coisas inadequadas acontecendo, enfim. Eu vi muita gente falando que Kendall Cove parece ser meio que a história pregressa, sabe? A história original antes de 1999, porque Kendall Cove acontece nos anos 70. O pessoal faz o post mais atualmente, mas eles lembram da infância, lembram do programa passar nos anos 70. Já em 1999, o protagonista lembra do programa se passar nos anos 90. Então, muita gente na internet fez essa brincadeira que talvez o Senhor Urso, de 1999, estava testando as águas nos anos 70 antes de fazer o que ele fez em 1999. Para tudo que você tá fazendo! Que isso? Fazer posts sobre desenho infantil macabro é super perigoso. E se o dono do programa descobre que você sabe demais? É melhor que ninguém saiba o que você anda pesquisando ou sites É uma propaganda, cara. Como assim? que você anda acessando.
Né? É por isso que você precisa de um VPN que nem o CyberGhost, que, além de ser um dos melhores do mercado, tá super barato. E o CyberGhost tá oferecendo uma oferta muito boa aqui pra gente. Apenas R$10,70 por mês, sendo que os 4 primeiros meses são grátis. Com ele, todo o seu tráfego passa por um túnel VPN seguro. Seu endereço IP é ocultado e seus dados são criptografados. Basta escolher um dos 100 lugares de opção antes de navegar. E todo seu percurso será criptografado e roteado por servidores seguros. Assim, ninguém vai conseguir ver o que você anda fazendo online. Nem mesmo o próprio CyberGhost terá acesso, tá tudo escondido. Além disso, você pode acessar streamings de outros países. Como, por exemplo, você pode assistir a Netflix dos Estados Unidos, que tem mais de 50% do conteúdo que tem aqui no Brasil. Na verdade, você pode acessar qualquer site sem ficar se restringindo pela sua localização geográfica. Como, por exemplo, sei lá, você pode entrar num joguinho que aqui é bloqueado. Inclusive, com uma única assinatura do CyberGhost VPN, você consegue acessar de 7 dispositivos diferentes ao mesmo tempo, ou seja, você ainda pode compartilhar essa belezura. Tudo isso com garantia de reembolso de 45 dias após a sua compra. O CyberGhost VPN tem mais de 38 milhões de usuários justamente porque é muito fácil de usar e muito bom também. Aproveite essa oferta exclusiva aqui para os inscritos do meu canal, clicando no link que tá na descrição e nos comentários fixados. Ajuda muito o canal vocês interagirem e irem atrás disso, até porque VPN realmente é tudo de bom. Obrigada, CyberGhost, por patrocinar esse vídeo. Bom, a história de hoje é bem curtinha. Normalmente eu faço pausas nas creepypastas, né, pra explicar o que tá acontecendo, dar minha opinião, mas quando a creepypasta é muito curtinha, faz mais sentido ler ela corrida pra gente não quebrar o clima. Então é isso que eu vou fazer aqui hoje. E também essa creepypasta funciona como comentários num post, sabe? Então eu acho que faz mais sentido a gente ler direto, como se você fosse uma pessoa aleatória na internet, lendo comentários de um post mesmo. É isso, bora ver o que acontece em Kendall Cove. Alguém se lembra desse programa infantil? Se chamava Kendall Cove, traduz pra Enseada da Vela. Eu devia ter uns 6 ou 7 anos quando assistia. Nunca encontrei qualquer menção a ele. Eu acho que foi exibido em uma estação local por volta de 1971, 1972. Eu vivi em Ontário naquele tempo. Não me lembro em qual estação, mas me lembro que passavam no horário estranho, tipo 4 horas da tarde. Parece muito familiar pra mim. Eu cresci fora de Toronto e tinha 9 anos em 72. Kendall Cove era sobre piratas. Lembro de uma marionete de pirata na boca de uma caverna conversando com uma menina. Sim, ok, eu não tô louca. Também lembro do Pirata Percy. Eu meio que sempre tive medo dele. Parecia que ele era feito a partir de peças de outros bonecos, negócio de baixo orçamento. Sua cabeça parecia de uma boneca de porcelana antiga. Parecia uma antiguidade que não pertencia bem naquele corpo. E eu não me lembro em qual... Vocês têm algum desenho que vocês assistiam quando eram pequenos? E que hoje em dia não existe mais, ou parece que foi um lapso de memória, ou sei lá, sabe? Algo que você acha que só você assistiu, não sei. Tinham desenhos que eu via no Quintal da Cultura. Alguns acho que eu só vi uma vez, cara. Tinha alguns que eram muito bons e eles não tiveram continuação. Tinha um desenho que chamava Que Monstro Te Mordeu. Basicamente, toda vez que uma criança desenhava um monstro, ele virava um monstro real nesse lugar. E aí, eles pediam para as crianças realmente desenhar os monstros para eles fazerem os monstros. Realmente, eles faziam os monstros que as crianças desenhavam. Não sei se não ficou famoso, não sei se eles só tinham o orçamento para uma série só. Eu sei que era muito bom. Desculpe ressuscitar esse tópico antigo, mas eu sei exatamente que programa que você quer dizer, Sky Shale. Acho que Kendall Cove foi ao ar por apenas alguns meses, em 72. Eu tinha 12 anos e eu assisti algumas vezes com meu irmão. Era no canal 58, mas sei lá de que estação que era. Minha mãe me deixava mudar pra ele após o noticiário. Deixe-me ver do que mais me lembro. Se passava na Enseada da Vela, Kendall Cove, e era sobre uma menina que se imaginava ser amiga de uns piratas. O navio pirata era chamado de Patético, e o pirata Percy não era muito bom pirata, porque ele se assustava com muita facilidade. E havia música de um Calliope tocando constantemente. Não lembro o nome da menina. Janice ou Jade ou algo assim. Acho que era Janice.
Ai, obrigada, Júlia. Memórias me inundaram quando você mencionou o navio patético e o canal 58. Lembro da proa do navio. Era um Caramba, era um desenho que o pessoal foi complementando, então cada um foi dando um detalhe que lembrava, cara. rosto sorridente de madeira, com a mandíbula inferior submersa. Parecia que estava engolindo o mar e tinha aquela voz e risada terrível que lembrava aquele comediante Ed Wynn. E lembro especialmente o quão chocante foi quando eles mudaram o modelo de madeira plástico do boneco para a versão de espuma da sua cabeça falante. Eu também me lembro agora. Você se lembra dessa parte? Você tem que ir pra dentro. Credo, Mike, eu tive um calafrio lendo isso. Sim, eu lembro. Isso é o que o navio sempre dizia ao pirata Percy. Quando havia um lugar assustador que ele tinha que ir, como uma caverna, um quarto escuro onde estava o tesouro. E a câmera focava no rosto do navio em cada pausa da frase. Você tem que ir pra dentro. Com seus 2 olhos tortos Ixi. e aquela espuma vagabunda. E a linha de pesca que Espuma abria e fechava sua vagabunda. mandíbula. Credo, parecia simplesmente tão barato e horrível. Vocês se lembram do vilão? Ele tinha um rosto que era apenas um bigode acima de dentes altos e estreitos. Eu, sinceramente pensei que o vilão era Percy, o pirata. Eu tinha cerca de 5 anos quando este show foi pro ar. Combustível para pesadelos. Aquele não era o vilão, o boneco com o bigode. Ele era o ajudante do vilão, Horace, o horrível. Ele tinha um monóculo também em cima do bigode. Eu costumava pensar que isso significava que ele tinha apenas um olho. Mas sim, o vilão era outra marionete, o Pega-Pele. Eu não acredito que deixavam a gente assistir aquilo na época. Jesus, o Pega-Pele. Que tipo de programa infantil estávamos Pega-Pele? assistindo? Eu realmente não consegui olhar pra tela quando o Pega-Pele aparecia. Ele simplesmente descia do nada em suas cordas de marionete, apenas um esqueleto sujo vestido uma cartola preta e capa. E seus olhos de vidro, que eram grandes demais pro seu crânio, meu Deus. Não era só cartola e capa costuradas de forma meio doida? Era pra ser supostamente a pele de crianças? Sim, eu acho que sim. Lembro que sua boca não abria e fechava, seu queixo simplesmente movia pra frente e pra trás. Também lembro da menininha perguntando por que sua boca se move desse jeito. E o Pega-Pele não olhou pra menina, mas para a câmera Para e disse: moer sua para pele. moer sua pele. Ai, eu tô tão aliviada que outras pessoas se lembram desse programa terrível. E eu ainda costumava ter uma lembrança horrível, um pesadelo que eu tinha. Quando a música de abertura acabava, a tela do programa ficava preta e todos os personagens estavam lá. Mas a câmera ficava apenas cortando a imagem para cada um dos seus rostos. E eles ficavam apenas gritando. E os fantoches e Que isso, cara? Os desenhos de 2009 eram assim, pô. Quer dizer, em 2009 eles postaram isso. Quando eles eram crianças, eles assistiam. Então era um programa de 1900, marionetes né? se contorcendo em espasmos, apenas gritando. A menina tava gemendo e chorando como se Eita, tivesse pô. passado por isso durante horas. Tive pesadelos como esse muitas vezes. E eu costumava molhar a cama quando os tinha. Eu não acho que era um sonho. Eu me lembro disso. Eu me lembro que isso foi um episódio. Não é possível. Não havia história ou qualquer coisa. Quer dizer, literalmente, eles ficavam lá chorando e gritando o programa todo. Talvez eu esteja fabricando a memória porque você contou isso, mas eu juro por Deus que eu me lembro de ver o que Eles você só descreveu. gritavam. Eles só gritavam. Ai, Deus, sim. A menininha Janice, eu me lembro de a ver tremer. E o Pega-Pele gritando e seus dentes rangendo. Sua mandíbula tão selvagemente contraída que achei que ia se soltar dos fios. Desliguei a TV e foi a última vez que eu assisti. Corri para contar ao meu irmão e nós não tivemos a coragem de ligar no programa novamente. Visitei hoje a minha mãe na casa de repouso. Perguntei sobre quando eu era pequeno no início dos anos 70, quando eu tinha 8 ou 9, e se ela lembrava de um programa de criança chamado Kendall Cove. Ela disse que estava surpresa que eu me lembrasse disso. E quando eu perguntei a ela o porquê, ela disse: porque eu costumava achar muito estranho quando você dizia: eu vou assistir Kendall Cove agora, mamãe. E então você ligava a TV num canal qualquer que só tinha estática e chiados e começava a assistir. Caramba, aqui começou, cara. Aqui começou a brincadeira, tá? Só a criança conseguia ver o negócio. Uma tela sem nada durante 30 minutos. Você tinha uma grande imaginação com seu pequeno show sobre piratas. Anos 70. Acabou, mas já. E assim acaba a história. Essa creepypasta... Cara, Vista isso aqui podre. dá pra render um curta ou um filme de terror da hora, tá? Me lembrou agora
orando essa parte da TV aqui estática, aquele... Putz, tem um filme, como que é o nome? Acho que Poltergeist, né? Que a menininha, meio que a TV faz ela se conectar com o mundo espiritual. né? E aí, pessoal, gostaram? Enfim, essa creepypasta é muito famosa. Gostaram, gente? Ela é uma das Gostaram? creepypastas clássicas da internet. Pô, me amarrei, Eu tá? já Achei trouxe demais, outras cara. clássicas aqui pra você. E eu acho que essa também era importante da gente conhecer, porque é bom pro nosso repertório saber quais são as creepypastas base, assim, que fizeram muito sucesso quando histórias de terror estavam pegando, né, fama aí na internet. Até hoje, Kendall Cove é uma das creepypastas mais gostadas de todas, é a favorita de muita gente, porque ela é curtinha, efetiva e tem um final tipo... Não. Além disso tudo, eu acho que essa nostalgia misturada com terror funciona muito bem. Quem nunca tentou lembrar o nome de um programa que assistia na infância ou de um jogo que jogava? Esses dias eu tava fazendo isso, tentando lembrar daqueles bonequinhos que a gente colecionava. Nossa, pode... Caramba, vocês lembram desse bonequinho, cara? Eu tinha... Nossa, eu tinha um monte desses bonequinhos. E brilhava no escuro, Sim, até esqueci o sim. nome, mas enfim, tava muito na minha ponta da língua, eu queria lembrar qual que era o nome desse negócio. Aí eu comecei a lembrar que eu colecionava também dinossauro e que tinha revista de dinossauro, né? E cada Tinha. Mais pra frente surgiu o Cyberdinos, né? Da revista Recreio, cara, que eram meio que dinossauros, que eles viravam pingentes, viravam outras coisas, era muito da hora, cara. revista que você comprava, você ganhava dinossauro. Todas as coisas eu tava tentando lembrar o nome, sabe? Aí eu comecei a pensar em nostálgico. Beyblade, em como a gente jogava as nossas Beyblades em panela de ferro, e aí a Beyblade pegava assim na ponta e fazia faísca. Então, assim, é muito gostoso, né? Você ficar tentando lembrar as coisas que você brincava quando você era criança. É aflitivo quando você tenta lembrar o nome daquele negócio que você Olha aí. adorava quando você era pequeno, mas você não consegue. Então, é um sentimento muito comum, né? A gente ficar tentando lembrar do nosso passado e das coisas que a gente amava quando era criança. Agora, para pra pensar. E se o seu programa favorito, que você não tem lembranças exatas, você tá tentando relembrar como é que acontecia, e se esse seu programa favorito, quanto mais você pensa nele, mais você vai se tocando que, na verdade, ele era bem inadequado pra sua idade. Quando você era criança, você adorava ele, então o sentimento que você tem é de amor, de Um carinho. sentimento de apego. Mas né? agora adulto, tentando lembrar das coisas que aconteciam, você começa a pensar, gente, não era pra eu estar assistindo isso. Por que que eu tava assistindo isso? E você começa a se sentir muito vulnerável. Caramba! Ninguém se tocou que não era pra eu estar vendo isso? Dá um medinho, né? Hoje em dia é pior ainda, né, cara? Hoje em dia as crianças têm acesso a coisas bizarras. E a maioria das pessoas nem tá prestando atenção que elas assistem, né? Dá um medinho pensar em algo que você tinha uma memória afetiva boa e perceber que, na verdade, não era nem pra você estar assistindo isso aí. E além disso tudo, o plot twist de que, na verdade, tudo que você pensava sobre esse programa era falso. Que você passava horas vendo imagens estáticas na TV, escutando chiado e imaginando que você estava vendo um programa. E não só você, né? Várias outras pessoas também. Assustador. E talvez o mais Bizarro, assustador de bizarro. tudo é pensar que, já que você tem memórias de algo, outras pessoas também, mas não tinha nada passando na TV, tem uma força maligna à solta por aí. Uma força que já entrou em contato com você antes. Quem garante que não vai entrar de novo? Se vai atrás de criança, foi atrás de você um dia? Será que não vai atrás dos seus filhos também? Enfim, eu adoro essa creepypasta, curtinha, boa, dá um medinho, tem o plot twist no final. Espero que vocês tenham gostado também. Espero que vocês tenham gostado aí, né, de eu trazer locutores. Às vezes, quando dá, eu trago uns locutores, né, pra fazer alguns personagens, pra não parecer uma conversa meio Caramba, eu achei que era IA, cara. de maluco comigo falando só Legal. comigo mesma, né? Aí eu trago alguns locutores. E é isso, gente. Espero que vocês tenham Pô, gostado. muito bom. Opa! Antes de ir embora, gente, clica no link que tá na descrição e nos comentários e Eu achei que era IA, porque normalmente os vídeos que eu vi dela não tinham narradores e tal, né? Locutores. Aí eu automaticamente associei a IA, mas estava tão perfeitinho as respiradas, as vozes,
a entonação que eu fiquei tipo, caramba, como que ela fez isso aqui, sabe? Aproveitem essa oferta aqui do CyberGhost. Quem não tem VPN, mas sempre quis ter, agora é o momento porque tá muito barato. Você não quer que o criador de Candle Cove fique sabendo que você andou assistindo, andou pesquisando, confia em mim. Proteja seus dados durante sua navegação, você vai se sentir um hacker, entendeu? Ninguém vai saber o que você tá fazendo. E além de tudo, você tem acesso total a tudo da internet que tá bloqueado. Por causa da sua localização geográfica, agora você tem acesso. Tudo isso por apenas R$10,70 por mês. Meu Deus! Obrigada, pessoal, e até mais. Beijinhos. Acabou. Acabou, gente, acabou. E aí, gostaram? Gostaram? Nossa, minha câmera tá muito perto, cara. Eu gostei, tá? Achei muito legal. A Natália sempre faz, tipo assim, ela não conta só a creepypasta e deixa por isso, sabe? Ela sempre coloca uma coisinha a mais. Depois que a Dudinha veio aqui no chat e apresentou pra gente esse canal, eu fiquei viciado nele, sempre baixo uma creepypasta pra gente assistir. E achei muito tenebroso, porque uma coisa muito presente na nossa vida é a gente crescer e lembrar dos desenhos que a gente via na infância, né? Porque é muito nostálgico, é uma coisa que todo mundo passa. Eu acho que essa creepypasta pega nessa parte de todo mundo passar por esse sentimento e passa a ser algo muito. Você se sente. É algo comum, sabe? É algo que todo mundo passa. Então acho que a gente associa a isso e fica algo muito tenebroso. Mas tá aí. Espero que vocês tenham gostado, pessoal do YouTube. Venham para a live ver a creepypastinha com a gente, tá? E é isso. Tchau! Tchau, tchau.